Sejam todos muito bem-vindos a este painel do 15º CEMEP. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o papel das empresas do setor de meios de pagamento eletrônico no contexto ambiental. Eu sou Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da BEX, e estão aqui comigo o Alan Green, diretor de marketing B2B da Mastercard Brasil, Bruno Alves do Nascimento, gerente executivo de meios de pagamento do Banco do Brasil, e Luciano Ferrari, vice-presidente de relações com investidores da GetNet. Muitíssimo obrigado pela participação, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com algumas perguntas. Eu vou começar a primeira com você, Luciano. Todos nós sabemos que o setor de meios de pagamento tem uma grande importância para a sociedade e para a economia do país, né? Inclusão financeira, segurança, digitalização, formalização, acesso ao crédito, entre outras diversas questões. Mas quais seriam as contribuições dessa indústria sob o ponto de vista ambiental? Ricardo, obrigado pela pergunta. Você tem toda a razão quando comenta que o setor de meios de pagamento ele é importante para a transformação e para a conclusão de todos os parâmetros da nossa economia. Agora, no contexto brasileiro, falando especificamente, o plástico e o lixo eletrônico eles são talvez as nossas principais preocupações, dado que a gente produz, nós somos empresas que produzem isso e que naturalmente a origem é uma parte importante, a origem da produção do plástico, mas também a maneira como nós descartamos o plástico. E o lixo eletrônico, então toda a questão que envolve componentes, a maneira como nós descartamos isso. É interessante fazer um paralelo, por exemplo, com as baterias, as pilhas. Essa indústria é uma indústria em que a venda não resolve um problema, a gente cria talvez um problema. Então, no nosso contexto de empresas de meio de pagamento, é muito importante que nós nos preocupemos também como o descarte desses produtos vai ser feito. Eu quero dar um exemplo para vocês. Existem empresas nesse setor já produzindo os seus equipamentos utilizando plásticos coletados nos oceanos, por exemplo. Essa é a matéria-prima para a produção desses materiais. Importante. O Luciano fez esses comentários, o Bruno, o Alan gostaria de complementar alguma coisa? Sim, eu acho que esse papel da Mastercard, por exemplo, de todas as empresas dentro do segmento é muito importante porque nós fazemos parte de uma cadeia grande que envolve também consumidores, né? Então, por exemplo, a Mastercard ela trabalha nisso que o Luciano mencionou, na parte do produto chegar até o consumidor. Então, nós trabalhamos com fornecedores sustentáveis. Você imagina milhões de plásticos, né, que chegam na mão do consumidor todos os anos. Então, nós trabalhamos em materiais sustentáveis para que aquele produto, de fato, não faça mal ao meio ambiente, né? É claro que, como as coisas estão evoluindo, você vê também a opção de ter cartões digitais, certo? De não ter mais o cartão plástico na mão. Então, esses detalhes, né, contribuem como um todo na cadeia. Nós, como empresa, temos um compromisso de zerar a nossa produção de gás carbônico até 2050, de toda a nossa cadeia, né? E isso também passa por metas de redução de 1,5 graus na temperatura do planeta. Então, você vê que o nosso papel como empresas ligadas a consumo é muito importante. Não, só complementar aqui com o que o Alan trouxe aqui da possibilidade de utilizar meios de pagamento digitais. Um exemplo que a gente teve agora na atuação da distribuição dos benefícios nesse período da pandemia foi feito por meio da nossa carteira BB, exatamente sem a utilização do plástico e atendendo aí milhares de brasileiros e cumprindo aí o papel da distribuição do benefício, do uso do meio de pagamento digital. Então, acho que o Alan trouxe é muito importante e é o que a gente acredita aqui também como estratégia. O Bruno, aproveitando o gancho que você teve nessa resposta, eu vou fazer uma segunda pergunta, começando com você. De que forma a pandemia de Covid influenciou a visão de mercado sobre as preocupações com o meio ambiente e a sociedade como um todo? Ricardo, acho que o que a gente viveu nesses últimos 2 anos, quase 2 anos da pandemia, acho que mudou muita coisa sobre quase tudo que a gente viveu até aqui, né? A gente pode falar aqui de meio ambiente, mas podemos começar a falar sobre
relações de trabalho, forma de trabalho, né? O home office, por exemplo, é uma coisa que mudou completamente a dinâmica de funcionamento de várias cidades e do próprio, posso falar aqui pelo banco, a gente aqui que está trabalhando em home office na sede, né? As agências funcionando normalmente, porque é um serviço essencial, temos colegas lá trabalhando, mas na sede a gente trabalhando muito na questão do home office, isso impactou o deslocamento, questão de emissão de gás carbônico também, de uso de transporte nesse período. A questão dos cuidados com saúde, né? Desde do uso do papel moeda, que a gente questionou tanto nesse período, em função de ser um instrumento de transmissão do Covid, e foi o que, inclusive, impulsionou a questão da utilização do pagamento por aproximação nesse período, uma coisa que a gente vinha falando. É tanto home office, né, que a gente tanto falava que era uma solução e a pandemia trouxe a necessidade prática, ele acelerou. Acho que a aproximação é outro exemplo, né? Nossa indústria, o Luciano Daguete está aqui, assim, nossa indústria de adquirência há muito tempo já preparada para poder receber pagamento de NFC e a gente não tinha esse comportamento de uma forma tão massiva e intensa como a gente está tendo agora. Então, se trago esses dois exemplos aqui, e eu ainda vejo que a gente tem muito potencial ainda para poder usar meios de pagamento de uma forma mais eficiente. A questão do plástico, com certeza, é algo que a gente precisa rever como indústria. Hoje a gente vê, é muito bacana a gente ver a chegada de diversos novos emissores, isso torna o nosso mercado muito mais dinâmico, mas ao mesmo tempo a gente muitas vezes tem um cliente, por exemplo, que tem 8 plásticos, 5 plásticos, né? Porque hoje o acesso é muito mais simples, né? É isso olhando para a visão de sustentabilidade que a gente quer para a nossa indústria, né? Como eventualmente a gente manter a questão da concorrência, mas sem necessidade de fazer com que o cliente ande com 5, 6, 8 plásticos dentro da carteira. Acho que é um desafio e essa é uma questão que a gente tem que enfrentar junto, porque envolve estratégia de cada empresa, tem impacto no resultado de cada um, mas esse é um desafio que acho que juntos a gente consegue chegar numa solução que é sustentável e sem perder a competitividade, que é o que o nosso regulador tem incentivado muito, a inclusão financeira e também sermos competitivos aí como indústria, levando um melhor serviço para o cliente. Muito interessante essa questão que o Bruno trouxe. Também nós notamos na Mastercard um crescimento muito grande em aproximação, mas nós fizemos também uma pesquisa em 24 países sobre o que mudou para a percepção dos consumidores com o seu impacto no meio ambiente. E no Brasil, 84% dos consumidores estão muito mais conscientes sobre o seu impacto pós-pandemia, né? E isso é ótimo, né? Um bom ponto que a pandemia trouxe, mas traz mais responsabilidade para as marcas, porque mais da metade dos brasileiros dessa pesquisa, eles pontuam que eles esperam muito mais de marcas no seu approach, ou no seu envolvimento na sua estratégia sustentável. Então, as marcas vão ser cobradas agora por atuações mais fortes e firmes e, de fato, práticas, né, e substanciais no que envolve o meio ambiente. Então, vamos ter mais responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa. Sem dúvida, Alan, eu concordo com você, concordo com o Bruno também. Naturalmente, a pandemia ela trouxe efeitos sociais, uma fragilidade social muito grande. Os impactos são impactos que, inclusive, a gente não consegue medir ainda em que período de tempo a gente vai sofrer e vai verificar isso na nossa sociedade, aqui no mundo, de uma forma geral. Agora, naturalmente, aqui na GetNet, e tenho certeza que vocês, na Mastercard e no BB, vocês tiveram a oportunidade, por estarem preparados, assim como nós estávamos, para atender a demanda do consumidor, seja na questão do comércio digital. Aqui a gente teve a possibilidade de desenvolver mais de 50 mil lojas digitais, porque as grandes empresas possuem suas possibilidades de venda eletrônica, mas as pessoas do micronegócio, as pessoas físicas, não necessariamente. Então a gente pôde incentivar o empreendedorismo, discutir muito a questão da educação financeira nesse processo como um todo. Sabemos, por exemplo, quanto as pessoas sofreram, o desemprego subiu, muitas empresas fecharam seus negócios porque não conseguiram sobreviver a essa crise que foi naturalmente avassaladora. Nesse contexto todo, a empresa
pôde se envolver muito mais com os clientes e com a sociedade como um todo. Todos nós nos vimos muito fragilizados e, de uma forma ou de outra, encontramos soluções, seja pela questão dos pagamentos por aproximação, seja pela maneira como a gente pôde restabelecer as nossas relações com os clientes, porque, naturalmente, presumo e tenho convicção de que nenhum de nós estava preparado para enfrentar a crise como ela veio, da maneira como veio. Ok, obrigado. Luciano, deixa eu começar por você uma terceira pergunta, né? Qual o papel, como é que você vê o papel das empresas como indutoras e disseminadoras desses conceitos de sustentabilidade dentro e fora das suas organizações? Essa questão é uma questão importante, Ricardo, porque eu sou responsável pela área de relações com investidores aqui na GetNet. E muitos fundos de investimento ao redor do mundo, o Brasil ainda não se desenvolveu tanto isso, mas muitos fundos de investimento, eles sequer conseguem fazer os seus investimentos se as empresas não demonstram clareza, objetividade e muita verdade nas preocupações ambientais, não somente ambientais, mas no ESG como um todo, né, ambiental, social e governança corporativa. E esse é um papel que cabe naturalmente às empresas privadas, também ao setor público. Nós somos fios condutores para gerar uma influência, estruturar a agenda, trazer a discussão para a sociedade, e sabemos, essa discussão ela já evoluiu muito ao longo do tempo, mas ainda existe muito por fazer. A ideia de que fazer a coisa certa do jeito certo, ela precisa ser disseminada na nossa sociedade, em todas as esferas de negócios, nos negócios públicos, nos negócios privados. Então, é sim um fato que nós somos indutores do debate na sociedade, local e internacionalmente. E, eu volto a lembrar, se isso não acontecer, porque as empresas perceberam o valor, em alguns momentos os investimentos vão ficar restritos por parte de grandes fundos de investimento. Existe um dos Estados Unidos, talvez um dos mais famosos dos Estados Unidos, que ele colocou isso na agenda e ele não abre mão, é indiscutível. Ótimo. Alan, Bruno, algum comentário? Sim, eu acho que cada vez mais as nossas empresas, elas possuem uma responsabilidade enorme perante essa questão, né? Então, não adianta só... O discurso rapidamente pode ficar vazio, certo? Nós lançamos no ano passado, no ano da pandemia, uma meta de plantio de 100 milhões de árvores no mundo inteiro em 5 anos, né? Onde passa por 3 regiões, a Amazônia é uma delas. E porque a Mastercard ela tem uma posição privilegiada, porque nós estamos ali no meio da cadeia, né? Então, nós temos um papel interessante de união, né? Que nós podemos. Então, é uma coalizão chamada Prices Planet, que não tem exclusividade para adquirente, não tem exclusividade para banco, para varejista. Nós temos Metrô de Londres, nós temos American Airlines, nós temos o Itaú, nós temos Santander. Ou seja, então é um passo muito positivo, né? Nós temos visto algumas ações onde os parceiros, os concorrentes, digamos assim, se unem em prol de uma causa única, né? E aqui foi uma ação muito interessante. A outra é que ano passado também nós lançamos como meta dos nossos executivos KPIs, metas ligadas a ESG, né? Como equidade salarial de gênero, inclusão financeira e também neutralidade de carbono. Então, isso faz parte das metas dos nossos altos executivos. Então, isso demonstra que a empresa tem, sim, um motor por trás, né? Ela consegue, de fato, trazer isso para a realidade. E só complementando aqui, Ricardo, acho que o que o Luciano trouxe ali também, por óbvio, da preocupação com os investidores, né, e as regras que cada fundo tem, e a preocupação que eles já demonstram formalmente aí com relação à sustentabilidade, mas eu queria destacar aqui também o poder da nossa indústria, né, como indutor de comportamento, até em função da capacidade que a gente tem de mobilizar as pessoas em função de um tema aí que é realmente meio de pagamento, né? O trabalho que a gente vem fazendo aí de cada vez mais participar do consumo das famílias, a gente vem crescendo ano após ano, e a representatividade no consumo da família mostra o poder
e a relevância que a gente tem para as pessoas. Então, uma causa como essa de defender, trazer realmente a discussão sobre a sustentabilidade, sobre equidade de gêneros, né? sobre a questão de inclusão financeira, é um trabalho que a gente, como indústria, tem um papel muito importante na implementação. Com certeza, nos une, nós não competimos por isso, né? Muito bom o alinhamento. Gente, eu tenho que fazer uma última pergunta, infelizmente. Então, Alan, para você, além da digitalização e da multicanalidade nos pagamentos, né, como é que você vê a aplicação de tecnologia para aumentar eficiência e sustentabilidade dos negócios no setor de meio de pagamento? Sim. Olha, essa tecnologia, eu acho que ela passa muito pelo engajamento do consumidor, né? Então, você consegue... É importante, o consumidor é uma peça importante dessa engrenagem. Então, se ele não vier junto e colaborar também, a escala não existe, né? Então, ainda mais num país como o Brasil. Então, isso é fundamental. Então, com todas as aplicações digitais dos bancos e maneira de chegar até o consumidor, nós, por exemplo, temos uma solução muito bacana, muito interessante, que é uma parceria com uma startup escandinava que se chama Doconomy, e ela é plugada na fatura mensal do consumidor e ela transforma aquelas compras do consumidor em pegada de carbono. Então, ela conscientiza o consumidor, é a calculadora de carbono, né? Em todos os meses, em cada gasto do consumidor, o quanto que de fato foi o impacto dele. Ele foi para o supermercado 5 vezes, ele comprou uma passagem aérea, etc. Então, ali vem dicas também de como ele pode melhorar. E nós temos uma outra ferramenta que se chama Donate, que permite ele offsetar esse impacto que ele gerou na doação de árvores. Né? Então, tudo conversando, tudo plugado. E aí tem as árvores da nossa coalizão. Então, tem essas soluções assim que, de fato, permitem, educação, né? E, número 2, engajamento do consumidor, que é importante. Se vocês me permitem, o que eu acrescentaria aos comentários do Alan, ele falou muito sobre a questão das emissões de carbono. A GetNet, em 2020, ela já conseguiu zerar toda a sua emissão de carbono, tudo que é feito tanto nas sedes de São Paulo como em Porto Alegre, e aí faz pensar que a tecnologia está muito conectada com a velocidade que a gente pode entregar, a transformação da experiência dos clientes, como a gente pode inovar no desenvolvimento de plataformas e serviços. Claro que isso precisa estar e naturalmente está aliado à diversidade das pessoas. Se todos fôssemos iguais, não conseguiríamos fazer nada diferente, e isso está, obviamente, conectado ao aspecto da velocidade e de como a gente consegue entregar tudo isso de uma forma mais rápida, usando as plataformas que são disponíveis e, naturalmente, desenvolvendo, criando logísticas eficientes, entregas para os clientes, resgatando aquilo que a gente não acredita que deveria ser descartado no meio ambiente, por meio de inteligência artificial, bases de dados e toda a questão analítica. Só vou aproveitar aqui para complementar. O banco tem o nosso plano oficial para atuação dentro do tema sustentabilidade, a nossa Agenda 30BB. Desde 2005, né, a gente atualiza as ações, e a gente está falando muito aqui de meios de pagamentos, mas permeia todas as ações do banco, como, por exemplo, aqui linhas de crédito relacionadas à energia renovável, por exemplo. Então, são temas que levam para o dia a dia dos nossos clientes e das empresas que a gente atende a preocupação nossa com a questão da sustentabilidade. E eu tenho certeza aqui que acho que nós tivemos excelentes exemplos aqui com a Alan da Márcia, Luciano da Get, que a nossa indústria está realmente engajada e preocupada com a questão de sustentabilidade. E como o Alan citou, e também é uma verdade aqui dentro do banco, faz parte do nosso acordo de trabalho, dos nossos indicadores aqui de acompanhamento de desempenho, e de fato a gente faz parte da nossa agenda diária aqui de trabalho. Então, estou perfeito, Ricardo, agradeço ao Alan, Luciano aí pela participação, e tenho certeza que hoje a gente teve aqui grandes exemplos aí, tanto da GetNet,
como também da Master, que a nossa indústria está engajada aí com o tema sustentabilidade. Estamos trabalhando para, de fato, cuidar desse tema na nossa agenda diária de trabalho aqui. Grande abraço. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Alan, Luciano. É sempre bom trazer a opinião, o ponto de vista de pessoas que lideram esse mercado sobre uma análise da indústria de meios de pagamento nessa seara, nesse contexto ambiental. Muitíssimo obrigado pelas contribuições, pelo tempo. Obrigado a todos pela audiência e até um próximo vídeo.